Uma marca registrada das florestas da América do Sul são os grandes rios. São como avenidas no meio da mata. Só na floresta amazônica são mais de 10 mil rios, que dividem a mata em verdadeiras ilhas. Navegar por aqui é a forma ideal para procurar inúmeros animais que dependem da água. Alguns procuram as margens ocasionalmente, enquanto outros só vivem por aqui. A ariranha, maior lontra do mundo, pode chegar a mais de 1,80 m. Vivem em grupos e passam o dia mergulhando nas margens, em busca de comida. É também conhecida como a onça do rio. Exímia caçadora, é um dos maiores predadores dos rios das Américas. Mergulhando juntas, não demora até que peguem bons peixes. Caçam usando a visão e os bigodes, capazes de detectar o movimento das presas na água. De barriga cheia, partem para descansar em sua loca. Um grande buraco cavado na margem. É ali que descansam e cuidam dos filhotes. E o território é marcado com o cheiro das fezes, urina e uma substância especial pegajosa. Usam este local como abrigo por alguns dias até irem para outra parte do rio. Um típico animal que vive na água, mas que ainda depende de terra firme. Mas para outros animais, os rios são como barreiras. Dividem as florestas, dificultando ou impedindo a passagem de uma região para outra. Ao ilhar os animais, os rios contribuem para criar variedade na vastidão da floresta. Mas com tanta água por aqui, muitos animais terrestres se tornaram excelentes nadadores. Outros cruzam os rios voando. Há ainda animais que, mesmo sabendo voar, não conseguem abandonar as margens. É o caso de um dos mais estranhos animais da Amazônia. Conheça a cigana. Esta curiosa ave só vive na vegetação que cresce em remansos nos rios. E é dona de muitas esquisitices. Além da aparência, é claro. Diferente da grande maioria das aves, a cigana come praticamente só folhas. Ingere uma quantidade enorme delas e passa um bom tempo digerindo a salada. O papo dela é repleto de bactérias que fazem a digestão das fibras das folhas. A digestão dela, de certa forma, é como a de uma vaca.
Na beira do rio, ela também gosta de comer raízes de plantas aquáticas. E até para subir na árvore, ela faz diferente do que a maioria das aves. Vai escalando aos trancos e barrancos. Agora o verdadeiro desafio para uma ave gordinha, grande e com as asas frouxas é a hora do voo. Dá quase para dizer que a cigana não voa, ela cai devagar. As penas são separadas e o ar passa entre elas, dificultando ainda mais o voo. Subir então? Que esforço! A hora do pouso é outro desafio. Não é à toa que os cientistas acreditam que o ancestral da cigana, de origem africana, teria chegado na América flutuando sobre troncos de árvores à deriva no oceano. Diferenças na habilidade do voo ou na afinidade pela água. Para os animais das florestas, os grandes rios podem ser um lar ou um obstáculo perigoso. A vasta quantidade de rios nas florestas da América, sem dúvida, colabora para criar um ambiente ainda mais variado. E, por que não, de uma beleza sem igual. Passando a cordilheira, outra grande floresta se estende nas montanhas. O Bosque Nublado. Surpreendentemente, a primeira impressão aqui no Equador é de que estamos na Mata Atlântica, no Brasil. Montanhas, riachos, nuvens constantes. Os seres de ambas florestas, adaptados a condições semelhantes, ficaram parecidos. Até bromélias e beija-flores, comuns na Mata Atlântica, estão por toda parte aqui.
Mas o isolamento fez esta floresta desenvolver habitantes únicos. Os beija-flores daqui são diferentes, e as bromélias também. E um dos maiores espetáculos dessa floresta também é único. É isso aí, agora só faltam 3 quilômetros, 2 horas de caminhada, rumo ao Galo da Serra. A busca é pelo galo da Serra andino, uma das mais belas aves do mundo. Esta reserva, a Santa Lucia, ficou famosa por preservar um dos melhores lugares para se ver esta ave. Logo abaixo dessa encosta é possível ver um verdadeiro show. Esse aqui é o lugar para ver o Galo da Serra. E já tô escutando motores aqui. São nem 6 horas da manhã, olha aí. Esquisito, topetudo, colorido, lindo. Adjetivos não faltam ao macho de galo da Serra andino. Mas não basta ter linda plumagem e cores contrastantes. O que os galos gostam mesmo é de fazer muito estardalhaço. Tudo para chamar a atenção das fêmeas. Se elas não aparecem, nem a árvore escapa. Ele se alivia com o galho mesmo. Que desespero! E fazem um estardalhaço por toda a manhã. Só nesta arena de exibição são mais de 40 galos. Toda essa festa de cor e dança, barulho, só para atrair a fêmea. Uma coisa de louco. E uma cor que pode chamar a atenção de predador e tudo, ou seja, só os mais fortes realmente conseguem sobreviver com uma plumagem dessa aí. E a plumagem bonita, colorida, é o que a fêmea escolhe. Hoje as fêmeas não apareceram. Mas longe do palco de apresentação, há provas de que o esforço dos galos está funcionando. No alto de um paredão de pedra, a fresta guarda um segredo, revelado pela chegada da fêmea de galo da serra. E nessa época ela chega sempre de papo cheio, bem cheio. Vai contando aí. Acho que foram 9, confere? Mais um derrubado, 10. Educados desde cedo, a sujeira vai para fora do ninho. Não demora para a fome bater e os filhotes já começarem a se inquietar. E lá vai a mãe, novamente em busca de frutos. A fêmea faz tudo, a fêmea monta o ninho, bota o ovo, cuida do filhote. A única tarefa na reprodução do macho é dançar e atrair a fêmea. Ele tem que ser bonito, forte, faz aquela dança que a gente viu, e se ela cruza com ele, acabou o papel do macho, ela faz tudo sozinha. Ele nunca mais vai ver o filhote, não vai nem saber que é filho dele.
Nesta floresta isolada, uma grande parte dos animais são únicos. Mas, mesmo assim, existe um parentesco da fauna daqui com a de outras florestas da América. O galo da Serra Andino, por exemplo, é um parente da nossa araponga, da Mata Atlântica. Os tucanos, tão comuns na Amazônia e Mata Atlântica, também têm um parente no bosque nublado do Equador, só que azul. O bosque nublado é o tipo do lugar que, à primeira vista, parece muito familiar. Mas, quanto mais nos atemos aos detalhes, menos parecemos conhecê-lo. Mata Atlântica. Uma gigante floresta que antigamente cobria montanhas de norte a sul do Brasil. Os 7% que restaram deste cenário paradisíaco ainda guardam belos segredos. Aqui não é possível subestimar a beleza e importância nem dos menores ou mais comuns habitantes. Quem pensaria, por exemplo, que a relação entre dois grupos de habitantes muito comuns por aqui seria responsável por criar uma das maiores belezas dessa floresta? É só imaginar quem conseguiria visitar as belas flores suspensas das bromélias. Centenas de espécies de aves vivem nessa floresta. E muitas delas se alimentam de néctar, o líquido açucarado das flores. Mas qual delas conseguiria pegar o néctar de dentro desta longa flor sem um puleiro por perto para se apoiar? Pois na América vive um grupo de aves como nenhum outro. Pequenos, mas com uma habilidade de voo invejável. A única ave capaz de parar no ar por longos períodos. E para isso, alguns batem as asas mais de 80 vezes por segundo. Para conseguir combustível para um voo tão frenético, os beija-flores se alimentam de néctar o dia todo. Flores suspensas, tubulares e sem um puleiro por perto. Pairando no ar, eles pegam o néctar sem precisar pousar. Só um voo assim poderia proporcionar uma visita eficiente a estas flores. E só flores belas assim poderiam atrair com eficiência estes mestres dos ares. A ave ganha alimento e as plantas a passagem de pólen de uma flor a outra, garantindo a reprodução. Mas para nós, apreciadores da natureza, esta relação possibilitou o surgimento de novas formas de vida de beleza ímpar. Hoje existem mais de 300 espécies de beija-flores nas Américas e centenas de espécies de plantas que dependem dessas aves. Os seres vivos mais comuns, que estão por toda parte, não só representam uma floresta. Eles também influenciam diversas características da flora e fauna. Durante minhas viagens pela América, algo ficou claro. As florestas daqui compartilham grandes grupos de plantas e animais.
Tudo porque, conectadas, elas têm uma história comum. Durante milhões de anos, montanhas surgiram, rios dividiram as florestas, terras antes separadas se conectaram. E assim, grupos de animais que viviam juntos foram separados, outros conectados, moldando o conjunto que habita hoje cada uma das florestas da América. Mas quando olhamos os detalhes, as particularidades de cada um destes conjuntos de plantas e animais, percebemos a verdadeira riqueza das florestas da América. Que animais e plantas viveriam então nas outras florestas muito distantes, isoladas daqui? No próximo episódio vamos conhecer um mundo bizarro e único. As florestas da Austrália.